Will era um fracassado que morreu no mundo normal, porém, como ele é um protagonista de anime, a sua vida não acabou por aí. Ele reencarnou em um novo mundo de magia e fantasia, onde ele foi criado por um grupo de 3 demônios bem peculiares. Porém, no começo do anime vemos a primeira versão de Will, onde ele era uma pessoa comum vivendo no Japão moderno. Até que repentinamente ele acaba perdendo a sua vida e depois disso ele é então transportado para um outro mundo, onde ele se vê cercado por 3 demônios no que parece ser um templo abandonado. Inicialmente, Will ficou com tanto medo dos demônios que ele até chegou a chorar. Ele pensou que depois de ter morrido ele havia sido enviado para o inferno. Só que logo ele descobriu que aqueles demônios não tinham intenção alguma de machucá-lo. Muito pelo contrário, os monstros criam Will e então ele rapidamente começa até mesmo a entender a linguagem deles. Afinal de contas, naquele mundo, Will manteve a sua mente de um homem adulto. Will passou muito dos seus dias preso naquele templo, até que um dia uma garota demônio chamada Mary decidiu levá-lo para fora. E nesse momento, pela primeira vez depois de muito tempo, Will se surpreende ao ver tanta beleza como havia naquele mundo. Ele até mesmo chega a se emocionar e pensa que Deus deu uma segunda chance para ele recomeçar a sua vida. Naquele mundo, Will tem ao seu lado, além da garota demônio chamada Mary, outros 2 demônios com quem ele convive. O primeiro deles se chama Augustus, e ele é um fantasma sarcástico e ganancioso que costumava ser um dos maiores bruxos do mundo enquanto estava vivo. Augustus ensina para Will sobre a mitologia do mundo em que ele está e como lançar feitiços usando apenas palavras de criação. Além de Mary e Augustus, Will também é criado por outro demônio chamado Blood, que é um poderoso guerreiro esqueleto que é como se fosse o pai de Will naquele mundo. Blood, inclusive, é quem treina Will para que ele se torne um ótimo guerreiro e também uma ótima pessoa. Com o passar do tempo, Will se acostuma com a sua família demoníaca e começa a ter uma vida bem feliz ao lado deles. Ele percebe que sua família esconde vários segredos dele, porém ele não pergunta nada sobre isso, pois ele também está mantendo a sua vida anterior em segredo. Depois de alguns anos treinando com seus pais, vemos que um dia Blood e Augustus dizem para Will que agora ele está forte o suficiente para ter alguma experiência real de luta. Augustus então diz que Will deve se preparar para enfrentar Blood. E antes mesmo de Will aceitar o duelo, Blood começa a atacá-lo. Só que felizmente Will tem ótimos reflexos e com isso ele consegue desviar do ataque de Blood bem a tempo. Só que o esqueleto não desiste depois disso, e então ele começa a perseguir o Will, que utiliza um feitiço de aceleração para se afastar dele. Além disso, Will também cria uma poça no caminho entre eles, na qual inclusive Blood acaba comicamente escorregando. E assim, antes que Blood se recupere, Will logo utiliza um feitiço de teia de aranha para prendê-lo. Só que isso não adiantou muito, pois Blood conseguiu se soltar daquela teia com apenas um de seus golpes. Por mais que suas habilidades em combate estivessem evoluindo rapidamente, ainda havia muita coisa naquele mundo a qual Will não conhecia. E assim, um dia depois de voltar dos seus treinos, Will acaba entrando escondido no templo enquanto Mary reza. E a verdade é que Will não tinha permissão para ver Mary rezar. Porém, por estar muito curioso, ele decidiu que queria espiar Mary. E quando ele faz isso, ele se surpreende ao ver que Mary está completamente envolta por chamas. Desesperado ao ver aquilo, ele vai correndo em direção a ela. Ele agarra a Mary e tenta tirá-la das chamas enquanto pede por socorro. Logo, seus braços começam a queimar e de repente ele acaba caindo inconsciente. Algum tempo depois, Will acorda em seu quarto e percebe que os 3 demônios estão ali com ele. Ao perceber que o garoto acordou, Mary começa a chorar de tanta alegria. E logo Will começa a se desculpar com ela por ter sido muito curioso. Mary então aceita as desculpas de Will e explica para ele que os 3 demônios antigamente costumavam ser humanos. Só que quando eles morreram, as suas emoções eram tão fortes que não permitiram que suas almas tivessem uma passagem tranquila. Por conta disso, eles assinaram um acordo com o Deus da Morte para que eles permanecessem naquele mundo como demônios. E ela explica que por eles terem se tornado demônios e quebrado a ordem natural, isso os tornava inimigos de Mater, que era a deusa da terra e da vida daquele mundo. E essa era a razão pela qual Mary pegava fogo quando ela rezava. Depois de escutar aquela explicação, Will pede para que Mary deixe ele rezar com ela da próxima vez, pois ele quer saber como ela se sente quando faz aquilo. Em seguida, 5 anos se passam desde que o incidente com Mary ocorreu.
Agora Will já tinha 13 anos. E ele estava rezando para os deuses sem parar. Ele inclusive tinha se tornado capaz de meditar na frente deles por 5 dias seguidos. Isso sem que ele precisasse descansar ou comer qualquer coisa. Muita coisa mudou nesse tempo e as lições de Will com Augustus estão ficando cada vez mais difíceis. Só que como Will é extremamente curioso, ele tenta aprender tudo o que ele pode ao máximo. Nesse meio tempo, Will também continuou seus treinamentos com Blood. E então Blood um dia pede para que Will teste o seu verdadeiro poder lutando contra um demônio que ele tinha capturado. A possibilidade de se envolver em uma batalha real deixa Will muito ansioso. Porém, quando a luta começa, Will consegue derrotar o demônio com apenas um de seus golpes, o que deixa Blood muito surpreso. Will percebe isso e começa a se gabar dizendo que ele devia ser um gênio. Então Blood, após pensar um pouco, diz para Will que está provavelmente na hora dele ter uma experiência real de verdade. Em seguida, ele leva Will para uma cidade abandonada e ele explica para Will que várias décadas antes, aquela cidade costumava ser muito próspera e muitos anões e também humanos viviam nela. Porém, depois de um desastre, toda a população acabou sendo eliminada. E agora apenas demônios mortos-vivos viviam ali. Depois de explicar essas coisas, Blood leva Will para dentro de um túnel. E ele diz a Will que o seu desafio será sobreviver ali dentro por conta própria. E antes mesmo que Will possa dizer qualquer coisa, Blood apaga a luz e simplesmente desaparece. Inicialmente, Will se pergunta o que deve fazer, porém ele começa utilizando suas habilidades mágicas para criar um pouco de luz. Alguns instantes depois, Will é encurralado por uns esqueletos mortos-vivos, porém ele consegue destruí-los facilmente. Após isso, ele segue avançando até avistar um demônio que parece ser muito maior e muito mais forte que os anteriores. O demônio está segurando uma lança e inicialmente isso deixa Will bastante assustado. Só que logo ele começa a se perguntar o que Blood faria naquela situação. E ele chega na conclusão que Blood nunca fugiria daquele duelo. Pensando em honrar seu mestre, Will parte para o ataque tentando golpear o monstro de frente. Porém, o demônio consegue ser mais ágil e além de desviar do ataque de Will, ele o contra-ataca com um feitiço. Will fica muito surpreso com aquilo, só que graças aos seus instintos de combate ele consegue anular a magia do monstro e se aproveita da situação para acertá-lo na cabeça. Infelizmente para Will, a sua espada se quebra no processo. Só que aquele golpe tinha sido suficiente para derrotar o monstro. Pensando que seria perigoso ficar num local como aquele sem arma, Will decide pegar a lança que pertencia ao demônio para si. E assim ele descobre que aquela lança era uma arma mágica que havia sido fabricada por anões. Will então segue em frente e sente que está perto de uma saída. Até que de repente ele sente uma presença sinistra se aproximar dele pelas costas. E ao se virar, ele se depara com Augustus bem de frente para ele. Will então pergunta para o fantasma o que ele estava fazendo ali. Só que Augustus não responde essa pergunta e apenas permanece pensativo enquanto encara Will. Will começa a achar aquela situação toda muito estranha e de repente um arrepio toma conta de seu corpo. E em seguida Augustus cria um golem de pedra que começa a atacar o Will. Porém Will, com seus ótimos reflexos, consegue desviar do golem e em seguida ele finaliza a criatura sem grandes dificuldades. Porém Augustus não para por aí e ele segue atacando Will, dessa vez arremessando pedras contra ele. Will corre enquanto desvia das pedras e vai anulando várias magias que Gus estava tentando usar contra ele. Só que Augustus mais uma vez decide aumentar a dificuldade e dessa forma ele começa a lançar vários feitiços ao mesmo tempo contra Will. E agora, pela primeira vez, o garoto não sabe como lidar com aquilo. No meio de tantos golpes, Will acaba tropeçando. E ao olhar para cima, ele vê que Gus está se preparando para outro ataque. Agora Will está completamente desesperado e ele pensa que vai morrer mais uma vez. Até que ele fecha os olhos e toma coragem, decidindo que se for necessário, ele vai acabar até mesmo com Augustus para sobreviver. Will então pega sua lança e parte para o ataque, pronto para finalizar Augustus. Porém, quando está prestes a dar o golpe final, o corpo de Will congela. Ele solta sua lança e diz para Augustus que ele não gostaria de matá-lo. E ele diz que prefere perder a sua vida do que ferir alguém que ele ama e respeita tanto. Will começa a chorar depois de dizer essas palavras.
E logo o semblante de Augustus muda completamente, fazendo com que ele volte a parecer o vovô fofo de antes. Augustus então pede desculpas a Will por ter ido tão longe naquele treinamento. Ao ouvir aquilo, Will fica aliviado ao saber que Augustus não queria realmente acabar com ele. Porém, ele fica desconfiado, sentindo que aquilo não tinha sido apenas uma lição qualquer. Ele sentia que Augustus estava definitivamente escondendo alguma coisa dele. Em seguida, eles vão juntos para fora da masmorra. Ambos então retornam para casa, onde Will decide manter o que aconteceu entre ele e Augustus em segredo de Mary e de Blood. Mais tarde, Augustus ensina alguns truques da lança de Will para ele. Ele mostra que como aquela lança era enfeitiçada, ela era capaz de emitir luz e também podia se encurtar ou se expandir. Após aquele dia, Will começa a ir regularmente até as masmorras da cidade abandonada, e agora ele é capaz de lidar com praticamente todos os monstros com bastante facilidade. Além disso, sempre que encontra algo que acredita ter valor, ele coleta o que pode. Augustus também tem exigido menos de Will nos treinamentos, pois ele acha que Will já tinha aprendido o suficiente com ele. E então um dia Augustus chama Will para o seu quarto à noite, e ele diz para Will que antes dele completar 15 anos, Blood provavelmente o desafiaria para um duelo sério. E após dizer isso, Augustus faz um pedido bem peculiar a Will. Ele diz que quer que Will perca o duelo para Blood de uma forma que Blood não perceba isso. Will fica sem entender nada, porém Augustus diz para ele que ele ainda não pode dar mais detalhes para Will. Só que agora Will está cansado de sentir que seu avô está escondendo os segredos dele e decide que se ele não vai contar o que está acontecendo, ele também não vai ajudá-lo. Por conta disso, Will passa os próximos meses treinando seu corpo até os limites. Até que finalmente chega o dia do duelo e agora Blood está esperando por ele. Quando a batalha começa, ambos sacam as suas espadas e Blood começa a atacar Will com uma enxurrada de golpes rápidos. Will percebe que Blood realmente está lutando a sério e a princípio ele só consegue tentar bloquear os ataques do pai. Logo Will é empurrado para trás. Mas ele então avança direto contra Blood. Ele desvia de sua espada para ganhar o impulso para assim pular e tentar atacá-lo no peito. Isso faz com que Blood caia para trás. E mesmo surpreso com aquele ataque tão imprevisível, Blood se mantém firme e arremessa Will para longe, acertando a espada nas costelas do esqueleto. Nesse momento, Blood força Will a aceitar a sua derrota apontando outra espada para ele. Mary então se envolve e vai correndo em direção a Will. Ela pergunta se ele está bem e começa a gritar com Blood, dizendo que ele havia prometido a ela que não machucaria Will. E após Mary dar uma bela bronca em Blood, os três então se sentam juntos. E Blood diz a Will que ele foi muito bem no duelo. Porém, mais uma vez ele reforça que Will não conseguiu derrotá-lo. Will reconhece aquilo e mostra agradecimento a Blood e Mary, chamando eles dois de mãe e de pai. Ambos ficam extremamente felizes ao ouvir aquilo, e Blood então diz a Will que ele não tem nenhuma técnica especial que ainda possa ensinar para Will. Porém, ele presenteia Will com uma espada roxa, dizendo que aquela espada é uma das lâminas demoníacas mais fortes que existiam. Will diz que não merece aquilo, já que ele nem mesmo tinha vencido a luta. Porém, Blood insiste para ele pegar a lâmina, dizendo que aquela era a marca da independência de Will. Blood complementa dizendo a Will que aquela espada era uma lâmina devoradora e que até mesmo os deuses temiam ela. Blood então revela que aquela espada tinha um bônus muito específico. Aquela lâmina possuía a habilidade de roubar a vida de quem ela atingia. Ou seja, utilizando ela, Will poderia se curar toda vez que ele machucasse um inimigo com a sua espada. Só que Blood também revela que a espada também tinha desvantagens. E ele diz que quanto mais alguém a utilizava, mais dependente dela a pessoa se tornava. Will escuta tudo aquilo com muita atenção e promete que será cuidadoso a respeito do uso da espada. Em seguida, Mary e Blood decidem contar a ele os segredos que eles estavam escondendo dele durante todo esse tempo. E eles explicam que muito tempo antes, todos os Lordes Demônios haviam se reunido para assim conquistar o mundo. E eles foram liderados por um demônio extremamente poderoso que possuía a incrível habilidade de criar soldados e generais demoníacos a partir do seu próprio sangue e carne. E este Lorde poderoso era conhecido entre os demônios como o Grande Rei, e por conta dessa sua habilidade, muitas vezes ele se machucava de propósito para assim criar um exército de demônios.
Porém, com os poderes daquela espada, ele podia então ferir outras pessoas para assim se curar. Com essas duas habilidades combinadas, o grande rei demônio conquistou todo o continente. E a primeira cidade que ele conquistou e destruiu foi justamente a cidade onde Will costumava treinar. Mas então eles comentam também que quando o continente estava prestes a ser totalmente dominado pelo rei demônio, o lendário mago Augustus apareceu com um grande plano para derrotá-lo. E assim, com a ajuda do guerreiro lendário Blood e também com a ajuda da sacerdotisa Mary, eles planejaram entrar furtivamente na cidade do grande rei para conseguirem roubar a lâmina demoníaca dele, pois dessa forma ele não poderia mais se curar, e com isso finalmente eles poderiam ter uma chance de derrotá-lo. No entanto, o plano deles falhou porque quando eles finalmente chegaram até o grande rei, ele acabou se transformando em um demônio gigantesco. E além disso, ele era um espadachim tão incrível quanto o próprio Blood. O máximo que eles conseguiram ali foi que Augustus e Mary colocassem um selo para assim prender o grande rei demônio. No entanto, a entidade suprema dos mortos-vivos, chamada Stagnat, decidiu intervir bem nesse momento. E dessa forma ela se ofereceu para acabar com todos os outros demônios do continente se aqueles três concordassem em se tornar seus vassalos. E os três, apenas visando em acabar com o império do grande rei demônio, apenas concordaram com as condições dela. Foi depois disso que Blood se tornou um esqueleto e Augustus um fantasma, enquanto Mary, por outro lado, se tornou uma múmia. Só que a deusa Stagnat cumpriu com a sua promessa, e dessa forma ela erradicou todos os demônios do continente. Pelo menos é o que eles tinham pensado, porém os demônios acabaram retornando como demônios mortos-vivos. Blood então explica que Augustus, ele e Mary são os três demônios de mais alta patente que estão guardando o selo do grande rei demônio há mais de 200 anos. Porém, os demônios mortos-vivos desejam a volta do seu senhor. E um dia, um bando de demônios apareceu na porta do templo deles, carregando um bebê humano para tentar sacrificá-lo para quebrar o selo do grande rei demônio. E esses demônios teriam cumprido seu objetivo se não fosse por Blood, que apareceu para derrotá-los. Depois disso, Augustus queria deixar o bebê sozinho na floresta. Só que Mary e Blood decidiram que queriam ficar com a criança para criá-la. Nesse momento, então, Mary se levanta e dá um abraço em Will. E Blood diz a ele que ele foi o melhor aluno que alguém poderia ter tido. Will parece um pouco confuso depois de toda aquela história. Por algum motivo, pelo tom da conversa, Will acredita que aquilo se parece com uma despedida. E de repente, nuvens escuras começam a surgir ao redor deles. E na sequência, a figura gigante e sombria da entidade Stagnat aparece no céu. E a entidade então exige para que Mary e Blood entreguem as suas almas para ela, pois eles não estão mais cumprindo com o seu dever. Nessa hora, Will não consegue fazer nada além de se sentir impotente e cair no chão. Tudo parecia perdido, até que Augustus chega em grande estilo antes que o deus possa fazer qualquer coisa. Ele então ordena a Will para que ele pegue Mary e Blood e vá embora, dizendo que ele mesmo vai lidar com Stagnat. Nessa hora, Will consegue ter a verdadeira noção do tamanho do poder de Augustus, pois ele vê Augustus amarrando a entidade com um feitiço e atacando ela diversas vezes. A entidade suprema dos mortos-vivos parecia não conseguir derrotar Augustus, e logo Augustus consegue fazer a entidade recuar de volta para o seu reino. Em seguida, Augustus vai caminhando na direção de Will e diz pro garoto que agora está tudo bem. Porém, antes que Will possa dizer qualquer coisa, de repente a figura de Augustus faz um som terrível e acaba sendo dividida ao meio. Nesse momento, até mesmo Blood e Mary acabam sendo derrubados, e logo Will fica horrorizado ao ver a figura sombria de Stagnat emergir logo atrás deles. Bem diante dos olhos de Will, Stagnat começa a zombar de Augustus por pensar que poderia derrotá-lo. E ele então arremessa Augustus para longe enquanto vai caminhando na direção de Will. Stagnat diz para Will que os três mortos-vivos que estavam ali eram seus soldados. E ele revela que tinha um acordo com os três e que assim que eles parassem de proteger o selo do grande rei demônio, ele então consumiria suas almas para sempre. E ele revela que por Mary e Blood amarem tanto Will, eles acabaram sendo displicentes com a sua missão. E por conta disso ele tinha o direito de pegar a alma deles.
Só que Stagnat comenta também que a situação de Augustus é um pouco diferente, pois o fantasma segue inflexível sobre a sua responsabilidade de guardar o selo. Depois de ouvir tudo aquilo, Will começa a se sentir culpado e cai de joelhos. Stagnat então dá a oportunidade de Will se juntar ao seu exército de mortos-vivos para que assim ele possa viver feliz com sua família. E a entidade então diz que Will tem até o dia seguinte para se decidir se vai se juntar a ele ou não. E depois disso, Stagnat simplesmente desaparece. Depois de tudo isso, Will está simplesmente acabado. Ele carrega os seus 3 mestres para dentro do templo e agora ele finalmente começa a entender que o tempo todo Augustus estava tentando fazer de tudo para manter os seus amigos presos ao seu dever, pois se eles fizessem isso, as suas almas não seriam levadas. Só que por conta do amor deles por Will, ele não tinha conseguido fazer isso. O protagonista então se sente culpado por viver de maneira tão egoísta. Ele sente que só tinha decepcionado seus antigos pais na sua última vida e agora parecia que ele estava fazendo a mesma coisa. Parecia que no final de tudo, Will era sempre o motivo de toda a miséria das pessoas que o amavam. Devastado com a situação, Will adormece então chorando. Quando chega a manhã seguinte, os 3 demônios conversam com Will e tentam acalmá-lo. Eles não querem que ele sinta culpa por nada. Nesse momento, Will decide contar também toda a verdade a eles. Ele diz que ele reencarnou depois de ter perdido a sua vida em outro mundo. E também diz que sempre se sentiu como um pedaço de lixo inútil. No entanto, Mary não fica feliz ao ouvir o Will falar dele mesmo daquela maneira, e ela então dá um tapa em Will para trazê-lo de volta para a realidade. Isso funciona, e então Will se levanta e diz que vai fazer de tudo para protegê-los. Em seguida, ele vai ao templo e reza aos deuses e sai dali decidido a derrotar Stagnat. E quando Will se encontra com Stagnat para dar a resposta a ele, Will diz à entidade que ele não vai fazer nenhum tipo de acordo com ela. E confiante, ele diz que vai eliminar a entidade a qualquer custo. Ao ouvir aquilo, Stagnat apenas ri da cara de Will, e então a divindade utiliza sua magia para criar um bando de demônios mortos-vivos para atacar Will. Logo os demônios começam a cercar Will, porém ele é capaz de destruir vários deles usando sua lança. Em seguida ele utiliza alguns feitiços mágicos para prender outros demônios. Ele então usa sua magia de aceleração para atacar os demônios conforme eles se aproximavam dele. Por mais que se recuse a admitir, as habilidades de Will impressionam até mesmo a Stagnat. Só que ainda restam muitos demônios para Will enfrentar. Ele acaba se machucando enquanto enfrenta eles, e para a surpresa de Will, Stagnat rapidamente impede os demônios de finalizá-lo. A entidade para o seu ataque e mais uma vez diz para Will que gostaria de tê-lo em seu exército, pois as suas habilidades eram realmente impressionantes. E ele reforça que se Will aceitasse isso, ele então poderia viver feliz para sempre com sua família. Dessa vez, Will começa a ficar confuso a respeito de aceitar aquela proposta ou não. E então Stagnat derrama o seu sangue em um cálice e oferece ele a Will. E para a surpresa de todos, então nesse momento, Will começa a caminhar em direção ao deus maligno. Enquanto se aproxima, os seus olhos estão fixos no cálice. Até que de repente ele pega sua espada demoníaca e então ele a utiliza para cortar um dos braços de Stagnat. Nesse momento, espinhos mágicos começam a emergir da lâmina e Will mais uma vez volta a cortar o deus. E conforme ele vai o ferindo, seus ferimentos começam a cicatrizar. No entanto, antes que Will possa dar o golpe final, de repente as suas pernas são amarradas por uma cobra. A cobra então morde Will, que acaba caindo inconsciente no chão. Depois disso, Will acorda em um reino celestial muito calmo e sereno. De alguma forma, ele acha aquele lugar bastante familiar. E assim, Will é surpreendido por uma bela mulher que vai caminhando em sua direção. E essa mulher é simplesmente a deusa da luz e do renascimento. A deusa então pergunta a Will por que ele não tinha aceitado o convite de Stagnat para se juntar a ele. E Will responde que na sua vida anterior ele já tinha feito muitas escolhas erradas. E ele não queria seguir errando para sempre. Agora tudo o que ele queria era ter uma vida justa ao lado das pessoas que ele amava. O nome dessa deusa é Grace Phil e ela fica impressionada com a resposta de Will. Por conta disso, ela então concede a sua graça a Will. Nesse momento, ela diz para Will acordar e fazer um juramento para caminhar para sempre ao seu lado. Em seguida, Will acorda e ele está novamente no campo de batalha. Rapidamente, ele remove a cobra dele. E nesse momento ele cai de joelhos em uma pequena oração, fazendo o juramento para a deusa Grace Phil. Stagnat começa a rir bem na cara de Will ao ver ele fazer aquilo,
Porém, em seguida, o corpo de Will começa a ser incendiado por chamas azuis. Ao perceber isso, Stagnat começa a se desesperar, pois sabia que aquilo só podia indicar que Will havia recebido a bênção da deusa Gracefeel. E assim, em uma cena épica, Will pega sua espada e afirma que vai dar a sua vida inteira pela deusa que acreditou nele. Ele promete banir todo o mal e sofrimento do mundo. Stagnat então ordena que suas forças acabem com o garoto. Porém, Will corta sua espada e então utiliza uma habilidade chamada Tocha Divina para purificar todos aqueles mortos-vivos, permitindo assim que eles finalmente descansassem em paz. Em seguida, Will ataca Stagnat usando um feitiço de aceleração. Porém, Stagnat consegue saltar rapidamente e ele então utiliza um feitiço de poeira para desaparecer. Will, no entanto, não baixa sua guarda, e então Gracefeel lhe dá um sinal. Graças a isso, ele percebe que Stagnat não estava mais atrás dele. Nesse momento, Will teve a intuição de que Stagnat deveria ter ido para o templo. Sendo assim, ele utiliza um feitiço de aceleração e corre em direção ao templo. Ele espera chegar lá a tempo de utilizar a habilidade que tinha recebido da deusa Gracefeel, para que dessa forma sua família pudesse retornar ao ciclo de renascimento. Ao chegar no templo, ele vê que Stagnat realmente estava lá. Augustus estava tentando conter a entidade enquanto Blood estava protegendo Mary. Will corre para tentar ajudá-los, no entanto, Stagnat está muito próximo deles. Will acha que não vai conseguir alcançá-lo a tempo. Só que de repente uma luz começa a emergir e isso faz com que Stagnat recue. Nesse momento vemos que Matera, a deusa da terra, está ali para tentar proteger a sua querida seguidora Mary. Isso era tudo o que Will precisava. Ele se aproveita daquilo para utilizar a sua tocha divina em Mary e Blood. Ao ver aquilo, Stagnat tenta lançar uma maldição contra Will. Porém, Blood se aproveita daquele momento para atacá-lo por trás. A entidade consegue desviar do ataque de Blood, porém antes que ela se recupere, mais uma vez Will parte em sua direção. Stagnat até tenta contra-atacar, porém Augustus reage rapidamente. E assim Will se aproveita dessa brecha para conseguir atingir a entidade com sua lâmina e empurrá-la contra a parede. Ele então começa a utilizar vários dos seus golpes com a lâmina demoníaca, e a cada ataque ele sente a bênção de Gracefeel. E com isso ele consegue eliminar Stagnat de uma vez por todas. No entanto, após isso, Will cai imediatamente no chão de tão exausto. A sua família então corre em sua direção e começa a perguntar se ele está bem. Nesse momento, Augustus o parabeniza e diz que ele ficou muito mais forte. Todos estão felizes com a conquista de Will, e Augustus então sugere que eles façam uma comemoração naquela noite. Mary e Blood tentam se levantar para sair, porém de repente eles acabam caindo no chão. Will acha aquilo muito estranho, então ele começa a se perguntar o que está acontecendo. Porém a verdade é que Mary e Blood já tinham entendido tudo, e eles então explicam a Will que como agora Stagnat estava morto, de certa forma eles haviam quebrado o contrato que tinham com ele, e por conta disso inevitavelmente eles iriam morrer. Will fica indignado ao ouvir aquilo e mais uma vez ele sente que estragou tudo. Ele entra em um estado de negação e começa a dizer que tem que ter um jeito de lidar com aquilo. Porém, seus pais o tranquilizam dizendo que eles finalmente vão poder entrar agora no círculo de renascimento. Eles dizem que isso é uma coisa boa e que Will não deveria se sentir triste por isso. Porém, Will não consegue lidar com isso e começa a chorar. Ele não quer perder a sua família mais uma vez. Seus pais então pedem para que ele não seja tão egoísta e aceite o que está acontecendo. E a única coisa que eles pedem para Will é que ele seja feliz em seu futuro. Dessa forma, lentamente os espíritos de Blood e Mary vão deixando os seus corpos. E assim, pela primeira vez, Will tem uma visão de como seus pais eram quando ainda estavam vivos. Para brindar aquele momento, Augustus retorna ali com um pouco de bebida. E dessa forma, os três então brindam pela vida adulta de Will por uma última vez antes de Blood e Mary partirem de vez. Muito emocionado, então Will reza para que sua deusa Gracefeel guie as almas dos seus pais pelo ciclo do renascimento. E dessa maneira, Will se despede para sempre dos demônios que o criaram. No dia seguinte, ele enterra seus corpos no topo de uma colina. E ele então diz que vai embarcar em uma jornada em breve. Porém, ele promete aos seus pais que ele sempre vai voltar para visitá-los. Augustus então chega por trás de Will, e então o garoto pergunta para ele qual o motivo de ele ser o único que ainda está vivo. O fantasma então responde que isso era devido ao fato de ele não ter quebrado seu contrato. Ele então informa a Will que ele tem pelo menos mais 10 anos de vida antes de partir, e que nesse tempo ele pretende guardar o selo do grande rei demônio, pelo menos até que Will se torne forte o suficiente para fazer algo a respeito disso. Em seguida,
Augustus entrega um monte de tesouros para Will, e ele fala pro garoto gastar aquilo da forma que ele quiser. Afinal de contas, um tesouro não valia nada para um fantasma como ele. Will fica muito grato com o dinheiro, pois ele sabe que vai precisar disso para sua jornada. Depois disso, ele retorna ao seu quarto uma última vez. Lá ele se veste e se prepara para partir do templo para sempre. Em seguida, ele e Augustus caminham junto até o fim da estrada, onde eles então se despedem. Porém, antes que Will parta de vez, Augustus decide que Will precisa ter um sobrenome. E dessa forma, Augustus o nomeia Will Mary Blood, um nome que ele criou em homenagem à família morta-viva de Will. Will agradece por aquilo e então ele embarca em sua jornada. Ele começa a viajar pela floresta enquanto derrota vários demônios, e enquanto se aventura ele não vê nenhuma pista sobre os outros humanos. Até que um dia, por acaso, ele encontra outra cidade abandonada. Por ali ele caminha até um rio e então reza para que Gracie Fiel leve as almas das pessoas que estão vagando por ali para o círculo da vida. No dia seguinte ele caminha por um riacho dentro da selva na esperança de encontrar humanos, quando de repente um javali gigante aparece dos arbustos para tentar atacá-lo. Só que Will é muito mais rápido do que o animal e com um único golpe ele consegue derrubá-lo. Mas Will então percebe que ele tinha sido atingido por uma flecha, e isso só podia significar que havia outras pessoas por perto. Instantes depois, o homem que tinha atirado no javali finalmente aparece e começa a mirar em Will. Will percebe que aquele arqueiro parece ser um elfo, e ele então o cumprimenta em élfico antigo, o que deixa o arqueiro bem surpreso, pois humanos normalmente não dominavam aquela língua. O elfo então abaixa o seu arco e se apresenta para Will como Meneldor. E ele diz para Will que o javali deveria ser a presa dele. Só que no fim das contas ele não se importa em dividir um pouco da carne do javali com Will. Os dois então preparam a refeição juntos e em seguida Will começa a rezar aos seus deuses. Depois de comerem, os dois conversam um pouco. Depois que eles comem, Will pede para que o elfo lhe dê algumas instruções. E ele então fala para Will a respeito de uma cidade que existe rio abaixo. Como estava se aventurando sem um rumo definido, Will decide perguntar ao elfo se ele poderia seguir ao lado dele. Porém, Meneldor responde que Will não deve segui-lo de maneira nenhuma. Em seguida, o elfo utiliza uma magia para invocar um bando de fadas. Essas fadas iluminam o caminho para ele e em seguida Meneldor desaparece dentro da floresta. Quando a noite chega, enquanto Will está dormindo, a deusa Gracie Fiel faz uma visita para ele em seus sonhos, e ela então mostra ao garoto que Meneldor e sua aldeia estão prestes a serem atacados. Nesse momento, Will acorda completamente assustado e começa a correr. Ele tenta seguir os rastros de Meneldor para avisá-lo que o perigo está se aproximando. O garoto então finalmente chega até uma aldeia, onde ele vê alguns humanos caminhando. Por um segundo ele fica tranquilo, sentindo que nada tinha acontecido ainda. Até que de repente ele sente um ataque se aproximando. O Will então corre até os homens para entrar na frente e protegê-los. Flechas são disparadas e então Will percebe que Meneldor não está em perigo. Na verdade, ele que é o perigo. O elfo então começa a atirar mais flechas contra ele, só que Will consegue bloqueá-las. Enquanto os dois lutam, os guardas se aproveitam daquilo para alertar o resto da vila sobre o ataque. Isso acaba forçando que Meneldor e sua gangue tenham que recuar. Mas Will não quer deixar aquilo barato, então ele corre na direção de Meneldor e ele o derruba com um golpe em seu estômago, e utilizando a sua magia de teia, Will consegue capturar também os outros capangas do elfo. Depois disso, o chefe da vila agradece pessoalmente a Will por salvar a sua vila. E na manhã seguinte, Will descobre que a vila de Meneldor tinha sido destruída por um bando de demônios. E como eles agora não tinham nada, eles não tinham outra escolha a não ser atacar aldeias próximas para sobreviverem. Meneldor então se declara culpado pelo ataque e diz que tudo foi planejado por ele. Dessa forma, ele pede que apenas ele seja punido pelo que aconteceu. E assim, o chefe da aldeia então ordena que Meneldor seja executado. Só que então Will se mete no meio da conversa e ele pede para que eles não façam isso. Ele então se oferece para compensar os crimes de Meneldor, e para isso ele entrega parte do dinheiro que ele tinha recebido de Augustus. Ele faz isso afirmando que a sua deusa lhe diz para sempre ser gentil, e ela o orienta a dar sempre uma chance para que todos possam se redimir. Diante daquela proposta, o chefe da aldeia então acaba concordando em poupar Meneldor.
Após isso, Will decide contratar Meneldor para levá-lo até os demônios que atacaram sua aldeia. Ele pretende derrotá-los, pois ele acredita que esse é seu trabalho como um devoto da deusa Gracefield. Meneldor acredita que Will é um pouco burro por querer fazer aquilo, só que ainda assim ele agradece o seu gesto de bondade. Os dois então seguem jornada juntos até chegarem na vila de Meneldor. Quando eles chegam lá, eles encontram os demônios fazendo uma espécie de ritual macabro de sacrifício. Porém, ao ver a cena, Will acredita que os inimigos de Meneldor não são lá grande coisa. Dessa forma, Will simplesmente entra furtivamente no templo onde os demônios estão, e ele então começa a derrotar cada um deles um por um, enquanto Meneldor dá um jeito nos guardas do lado de fora. Após isso, os dois juntos procuram por sobreviventes pela aldeia, e eles também rezam pelos que tinham partido. Como Will sempre fazia, ele pede para que Gracefield os guie para a próxima vida. Agora, finalmente, Will tinha o apreço de Meneldor, e o elfo então leva Will até a casa da sua avó adotiva, que por acaso havia se transformado em um fantasma forte de alto escalão. Will então purifica a alma da avó de Meneldor para que ela tenha uma passagem tranquila, e ela então conta para Will sobre um esconderijo onde os demônios estavam se escondendo na floresta. Mais tarde então, graças a Will, os moradores podem finalmente retornar às suas vidas e suas casas, por mais que muitas coisas na vila estejam completamente destruídas. Então, nesse momento, Meneldor leva Will para um lugar onde ele fala sobre o seu passado. Ele diz a Will que a sua mãe gostava de humanos e que ele inclusive era um elfo de meio sangue. Meneldor revela que fugiu de sua vila no passado por conta das intimidações que ele sofria após sua mãe ter partido. Ele diz que foi depois disso que ele se tornou um aventureiro e que ele tinha um companheiro de equipe, porém ele foi traído por ele. Até que de alguma forma ele acabou chegando naquela vila. E lá, depois de conhecer a sua avó, ele começou a mudar e seguir o caminho correto. Porém, enquanto ele era um elfo que demorava para envelhecer, a sua avó, por outro lado, foi envelhecendo, e ele confessa que depois de perdê-la, muitas vezes ele acabava se sentindo solitário. Depois de dizer aquelas palavras, Meneldor de repente muda sua postura, e ele então pede para que Will abençoe ele como um padre de Gracefield, pois depois de ver tudo o que Will estava fazendo de bom, agora ele quer se juntar como um devoto da deusa. Will fica surpreso com aquilo, mas ele então decide abençoar Meneldor. Em seguida, eles retornam juntos para uma festa que os moradores tinham preparado exclusivamente para eles. No dia seguinte, eles já começam a restaurar a vila, e para isso alguns moradores precisam ir até a cidade vizinha de Whitesail para conseguir suprimentos. Will fica interessado em conhecer aquela cidade e isso deixa Meneldor simplesmente chocado. Ele não conseguia acreditar que Will não conhecia a cidade de Whitesail ainda. Afinal de contas, aquela era a maior cidade na área sul do Reino Fértil. Saber disso deixa Will ainda mais animado para conhecer a cidade. Só que antes de ir até lá, ele planeja explorar as ruínas do lugar para ver se ele consegue levantar alguns fundos para ajudar a restaurar a vila. Algum tempo depois, quando Will e Meneldor retornam de uma missão bem-sucedida, eles veem duas pessoas sendo perseguidas por um gorila. Will decide protegê-las e começa a intimidar o gorila, seguindo um ensinamento que ele havia aprendido com Blood sobre enfrentar feras. E assim, apenas após encarar o Will, de repente o gorila foge. Isso deixa a garota que o Will tinha acabado de salvar realmente impressionada. Ela então se apresenta para ele e diz que seu nome é Robina, e ela está acompanhada de um homem chamado Antônio, que é um comerciante viajante. Meneldor e Will também se apresentam para eles, e assim eles descobrem que a dupla estava viajando para Whitesail. Porém, os guardas que deviam protegê-los durante a jornada se assustaram e fugiram quando viram o gorila. Ao ouvir aquilo, Will vê uma oportunidade de fazer negócio com eles. Ele então faz um acordo para acompanhá-los como seus guardas até Whitesail, e eles em troca os ajudariam a conseguir descontos nos itens que eles precisavam. Robina e Antônio então aceitam esse acordo e assim eles começam a sua jornada juntos. Durante o trajeto, eles passam por várias aldeias e Robina encanta a todos com sua voz incrível. Antônio, por outro lado, sempre se aproveita para abrir uma loja e fazer negócio por onde eles passam. Para fazer propaganda, ele até pede para que Will cure algumas pessoas, pois dessa forma ele espalharia o nome da sua deusa e também atrairia clientes para sua loja. Uma noite, enquanto os quatro estão descansando em um galpão vazio, de repente Robina começa a cantar uma canção sobre 3 heróis lendários.
E por acaso, esses 3 heróis lendários eram Blood, Mary e Augustus. Will fica bem empolgado ao ouvir aquilo e ele descobre então que a canção fala sobre anos antes deles se tornarem os famosos heróis. A canção falava de quando o trio tinha salvado uma garota meio-elfo que havia sido escolhida como sacrifício para um dragão que estava atacando a sua aldeia. Para salvar a sua amada, o namorado da garota meio-elfo ofereceu todo o dinheiro que ele tinha para convencer o trio a enfrentar o dragão. E felizmente para ela, eles aceitaram a sua missão. E eles não apenas derrotaram o dragão, como também deram ao jovem casal uma adaga e também algum dinheiro para que eles pudessem recomeçar as suas vidas. Dessa forma, a música termina, porém a história não acabava por ali. Robina então conta a Will que hoje a família do Conde Dagger tem entre seus membros uma velha senhora meio-elfa que está até hoje esperando que os seus heróis retornem para que ela possa pagar o empréstimo que eles deram a ela. Will fica tão emocionado com aquela história que ele acaba até mesmo chorando. E ele diz que espera poder encontrar com essa velha elfa um dia para contar mais sobre os seus parentes para ela. Na manhã seguinte, então, eles tomam o café da manhã e finalmente eles partem para a cidade de Whitesail. Quando eles chegam nela, Will fica impressionado com o tamanho da cidade. Antônio então explica para Will que aquela cidade era governada pelo príncipe herdeiro chamado Ethel. Em seguida, eles têm uma refeição em uma taverna e depois eles seguem até o grande templo para que Will possa prestar as suas homenagens à sua deusa. Chegando lá, Will entra no templo sozinho e começa a admirar a beleza do lugar. Ele então conversa com o Padre Júnior e informa para ele as suas intenções de prestar uma homenagem a Grace Fill. E o padre responde a ele que uma vez que agora Grace Fill é considerada uma divindade menor, o templo então é obrigado a conduzir uma verificação para checar se nenhum servo de deuses malignos está entrando furtivamente para rezar para eles. Pois muitas vezes acontecia desses servos se disfarçarem de sacerdote de outra deusa apenas para se infiltrarem no templo. Ele então pede para que Will tenha paciência e aguarde pela sua verificação. Algum tempo depois, um bispo chamado Bart aparece por ali. E depois de conversar com Will, ele fica impressionado com as lições que o garoto tinha aprendido com sua deusa. E dessa forma, ele permite que Will preste as suas homenagens a Grace Fill sem precisar da verificação. Então, em seguida, Will vai até a capela e presta suas homenagens. E depois disso, ele retorna até a casa de hóspedes da igreja, onde, para sua surpresa, ele vê os seus amigos reclamando sobre Bart. Eles acusam Bart de ser um bispo que aceita suborno, porém no meio da conversa deles, de repente o alerta da cidade começa a tocar. Will então olha para fora e descobre que um dragão está atacando a cidade. Nesse momento a igreja já está cheia de pessoas feridas e todos estão nervosos. Will não consegue ficar de braços cruzados e então ele corre para o telhado para tentar ajudar todos. E quando ele chega lá, ele percebe que boa parte da cidade já está em chamas. Ele percebe que alguns soldados estão tentando lutar contra o dragão utilizando catapultas gigantes. No entanto, o dragão é rápido e forte demais para eles. Ele consegue destruir os seus postos sem grandes dificuldades. Vendo a cidade em chamas, Will sente que o trabalho duro dos seus pais para trazer paz para aquele lugar estava sendo completamente destruído pelo dragão. Isso deixa Will com muita raiva e então ele começa a atacar a criatura com um raio. Ele erra o primeiro ataque, porém mais uma vez ele tenta atacá-lo desesperado. Até que então Meneldor aparece e fala para Will se acalmar e bolar um plano antes de sair atacando que nem um doido. Will então se acalma e pede para Meneldor canalizar a sua magia de fada para que com isso ele possa apoiá-lo com um feitiço de vento de longo alcance. E dessa forma ele combina com o feitiço com a sua teia que estava agora incumbida de raios. Dessa forma, com seus ataques combinados, eles conseguem atingir o dragão e também conseguem prendê-lo na teia. No entanto, instantes depois, sem grandes dificuldades, o dragão consegue se soltar da teia de Will e ele agora parece que está ainda mais agressivo do que antes. Ele então começa a mirar diretamente o seu ataque em Will e com isso o dragão estava prestes a destruir toda a igreja. Porém, felizmente, Will pensou rápido e utilizou a habilidade que tinha recebido de sua deusa e dessa forma ele cria uma grande barreira em torno de todo o templo para protegê-lo. Felizmente, a barreira de Will se mostra bem útil e consegue proteger o templo do fogo do dragão. Porém, ela não consegue suportar quando o monstro a ataca diretamente com suas garras. Meneldor então utiliza sua magia de vento novamente para lançar o dragão contra o chão. E dessa vez, Will tenta prendê-lo com correntes mágicas. Porém, o dragão simplesmente despedaça essas correntes. Will então
decide ir para o combate bruto e parte para cima do dragão. Ele até acerta a criatura com a sua lâmina, mas ainda assim o dragão não é derrotado. A única coisa que acontece é que o dragão parece ficar mais furioso, e mais uma vez ele agora vai em direção ao templo para atacar. Sem tempo para bolar um plano, Will simplesmente pula no pescoço do dragão e começa a tentar estrangulá-lo. E para a surpresa de todos, nesse momento Will simplesmente joga o dragão no chão e usa toda a sua força para assim quebrar o seu pescoço. Dessa forma ele finalmente derrota o monstro, e quando ele se levanta, as pessoas de dentro do templo estão olhando para ele muito impressionadas. Elas logo começam a saudar o Will, que recebe a alcunha de matador de dragões. Depois disso, Will começa a ajudar na reforma da cidade, movendo alguns escombros para o lado. Até que de repente um padre se aproxima de Will e diz que ele está sendo convocado pelo príncipe Etel. Sendo assim, Will e Meneldor logo visitam o príncipe, pois ele quer conhecer o grupo que derrotou o dragão. Depois de conhecer o grupo, o príncipe fica impressionado ao saber que Will é um guerreiro, um mago e também um padre. O príncipe então agradece o Will e pergunta se teria algo que ele gostaria de receber em troca da ajuda que ele tinha oferecido. Porém, Will diz que só fez aquilo porque sentiu que era sua obrigação ajudar as pessoas. No entanto, depois de pensar um pouco melhor, Will pede para que o príncipe lhe conceda um exército para que ele possa eliminar os demônios. Mas o príncipe então responde para Will que ele não pode direcionar a sua força militar para resolver o problema de outros lugares, pois com isso a sua própria cidade poderia acabar se tornando vulnerável. Depois de não conseguir o que queria com o príncipe, Will então vai até uma taverna para tentar procurar alguns caçadores para se juntarem a ele. Como ele não tem muito dinheiro, ele espera que alguns caçadores pelo menos decidam se unir a ele pela fama que ele conquistou. Mas a verdade é que eles acabam ficando muito decepcionados com as baixas recompensas que Will estava oferecendo. Apenas um aventureiro que aparentava ser um pouco velho, chamado Reistov, se interessou pela proposta de Will. De alguma forma ele achou que a ideia de Will parecia divertida, e então ele decidiu se juntar ao seu grupo. Logo depois disso, Will é nomeado formalmente como um cavaleiro pelo príncipe. E dessa forma, por também ser um padre, ele então passa a ser considerado um paladino. E ele então faz um juramento de ser fiel aos deuses e também salvar os fracos sempre que puder. Em seguida, Will parte de Whitesail junto do seu grupo. E ele também recebe o apoio de Bart, que mandou junto com eles um bando de padres, incluindo Ana, para apoiá-los. Nos meses seguintes, Will e seus amigos exploram a floresta. Com isso, eles derrotam vários demônios e também mediam brigas entre aldeões. Até que um dia Reistov relata que um grupo de batedores não tinha retornado. Isso deixa Will preocupado, e então ele decide que vai sair numa missão para localizá-los imediatamente. Para essa missão, Will decide levar com ele Meneldor e o grupo de Reistov. Porém, enquanto eles estão procurando, eles logo encontram os corpos dos batedores desfalecidos. E próximo a eles existe uma pegada de demônio gigantesca. Instantes depois, eles são cercados por bestas demoníacas. Logo, eles também entram em formação, então Will e Meneldor se fortalecem com seus poderes. A batalha logo começa, mas enquanto Will e seus amigos estão tentando manter os demônios afastados, de repente um monstro gigante, cuja mãe teve muitos pais e bebês, chega ao penhasco bem atrás deles. Meneldor então identifica aquele monstro como sendo uma quimera. Ele tenta atacar a criatura com sua magia de terra, mas isso acaba não funcionando e no final ele então é atacado pelo monstro. A quimera então dispara um fogo negro que queima Meneldor. Will começa a gritar enquanto tenta salvá-lo, e para isso ele utiliza sua magia de relâmpago. Só que bem nesse momento uma besta cobra atinge Will e interrompe o seu feitiço, o que acaba fazendo com que Will se acerte com sua própria magia. Nesse momento Will cai de joelhos e então em um acesso de raiva ele corta a cobra que o atacou com a espada demoníaca. Ele começa a lutar sem se importar com sua defesa, e conforme ele vai derrotando demônios, a espada vai usando sua magia para curá-lo. Consumido por sua raiva, ele praticamente destrói todos os monstros, até que Reistov o tira dali e pede para que ele salve Meneldor. Will então corre até o seu amigo e começa a chorar enquanto vê o seu corpo queimado. Ele utiliza sua magia de cura para tentar salvá-lo, porém ao fazer isso ele acaba perdendo a consciência. Quando ele acorda, ele está de volta na aldeia e Reistov então diz para ele que a quimera fugiu, e então eles aproveitaram disso para recuar. Will então recebe a notícia que Meneldor ainda está vivo, porém ele continua em coma. E nesse momento Reistov proíbe que Will vá visitá-lo até que ele melhore. Sendo assim, Will repousa enquanto ele começa a se perguntar onde foi que tudo deu errado. Mais tarde ele caminha na chuva em direção ao quarto de Meneldor. E depois de refletir muito, ele chegou à conclusão que por ser muito forte, ele acabou se esquecendo da fragilidade de seus companheiros e por isso ele acabou colocando eles em risco. Quando finalmente Will chega no quarto de Meneldor, ele pensa um pouco mais e percebe que gostaria de ter amigos como seus pais, pois eles
dois eram guerreiros tão bons quanto ele. Will utiliza sua magia para curar Meneldor, e enquanto isso ele decide que não quer mais depender de ninguém e que vai salvar a todos e a tudo sozinho. Em seguida, Will deixa o quarto e instantes depois Meneldor acorda. Ele percebe que seu amigo estava ali, então ele vai até a floresta para encontrar o Will. E quando eles se encontram, Will diz a ele que ele vai derrotar os demônios sozinhos, e que ele não precisava da ajuda de ninguém para isso. Meneldor fica furioso ao ouvir aquilo, achando a atitude de Will muito egoísta, e então ele o ataca. Porém, ele não tem nem força o suficiente para fazer o Will se mover. Will não quer que seu amigo fique lutando em vão, então ele quebra um dos braços de Meneldor apenas para imobilizá-lo. Só que então Meneldor faz o inimaginável. Ele se levanta e utiliza sua magia de fadas para começar a lançar pedras contra ele mesmo. E por conta disso, Will então é forçado a bloqueá-las com seu corpo para conseguir salvá-lo. Nesse momento, Will acaba saindo de joelhos e Meneldor então o chuta no estômago. Meneldor então chama Will de covarde e diz que como amigo o dever dele é impedir Will de fazer qualquer coisa estúpida. Will fica emocionado ao ouvir aquilo e se desculpa com Meneldor. O amigo então ajuda ele a se levantar e ele promete para Will que vai ficar forte o suficiente para não ser um fardo para ele. Depois de se curarem, os dois então retornam para a vila e logo eles começam a preparar as coisas para enfrentar a Quimera novamente. Dessa vez, a equipe de Will está completamente preparada para a batalha, e todo o grupo segue junto para o vale para lutar contra as feras. Quando eles as encontram, eles as derrubam com flechas de fogo. Eles também bloqueiam os ataques dela com seus escudos, e eles então finalizam as criaturas com suas lanças. E após terem derrotado todas as feras em seu caminho, em seguida Will e Meneldor chegam até um mosteiro abandonado. Eles chegam lá na frente do restante do grupo e eles acreditam que é seguro seguir em frente. Só que enquanto eles estão andando, Will sente de repente alguma coisa estranha. Ele então decide utilizar sua magia para revelar o que está acontecendo. E dessa forma ele descobre que a Quimera estava se escondendo, ficando invisível bem na frente deles. Logo Will descobre que a Quimera é na verdade um monstro inteligente formado por rituais demoníacos. E ele descobre também que o objetivo de quem criou as Quimeras era manter o sul devastado para que assim os humanos não pudessem se mover para lá. Will então deduziu que aquilo deveria ser um plano dos demônios, pois assim eles reivindicariam a cidade dos mortos e com isso eles poderiam então libertar o seu grande rei demônio. Mas a verdade é que Will não tinha muito tempo para pensar, pois logo a Quimera lança um ataque surpresa contra ele. Felizmente Will se esquiva do ataque e consegue golpear a Quimera na cabeça. Em seguida, Will e Meneldor atacam a Quimera de ambos os lados, o que faz com que ela perca a coordenação entre suas várias cabeças, e depois de algumas dificuldades e ataques coordenados, os dois finalmente conseguem derrotar a Quimera. Eles então planejam seguir andando para lutar contra o monstro-chefe. Porém, quando eles entram no mosteiro, eles descobrem que Reistov já fez isso por eles. Depois disso, eles retornam para a aldeia e Meneldor informa a Will que mais pessoas vão chegar ali em breve. Afinal de contas, o perigo das feras agora havia sido resolvido. E ele diz para Will que ele deveria se tornar o novo senhor daquela terra. Will fica confuso ao ouvir aquilo, porém Meneldor chama ele de idiota. Ele diz que Will tinha tudo para se tornar um bom senhor e ser reconhecido por todos. Afinal de contas, ele tinha proteção divina e também tinha o apoio do príncipe e da igreja. Somando isso ao respeito que ele tinha conquistado das pessoas, ele obviamente se tornaria um ótimo senhor. O problema é que Will não estava esperando por essa responsabilidade, e ele acaba entrando em pânico quando percebe isso. Mas por fim ele decide que se for para ajudar os seus amigos, ele fará o que for necessário. Naquele momento ele sonha em reviver a cidade dos mortos e enfim visitar o túmulo dos seus pais mais uma vez. Depois disso, Will de fato se torna o senhor das áreas de Beastwood, e passados 2 anos ali ele consegue desenvolver muitas coisas na área. Agora Will já tinha 17 anos e um belo dia ele recebe a visita de Meneldor. E Will então conta para o amigo que ele acredita que o papel vai ser algo que vai dar muito lucro para aquelas terras. Enfim, depois disso passa mais algum tempo e agora a temporada de inverno está prestes a chegar. Robina então pede para que Will a leve para a Academia de Magos, pois ela sempre quis visitar o lugar. Isso não seria um problema se não fosse pelo fato da academia ficar em terras proibidas, somado ao fato de que pessoas não mágicas não eram permitidas ali. Porém, Will não consegue dizer não para Robina, então ele aceita levá-la para lá. Dessa forma, quando os dois entram na floresta ao redor da Academia Mágica, Will percebe que o lugar é cheio de proteções mágicas e de armadilhas. Por conta disso, ele desiste da ideia de tentar entrar furtivamente. Só que como ele não quer decepcionar Robina, eles então sugerem que eles vão até a porta da frente e simplesmente peçam por permissão.
solução. O problema é que nem fazer isso acaba sendo fácil, pois existe uma magia na floresta para confundir qualquer estranho, de forma que as pessoas que se perdem ali acabam andando em círculos para sempre. Porém, por ser um perito em magia, Will entende o truque e ele então utiliza um feitiço para revelar o real caminho até a entrada. Conforme eles seguem em frente, eles encontram um homem velho e desgrenhado que está sentado perto de uma fogueira. Eles então se aproximam e se apresentam ao velho, que diz para eles que ele é apenas o humilde zelador da academia, mas ainda assim ele é muito simpático e convida os dois para descansarem um pouco. Ele então explica que apenas mágicos podem entrar na academia. E enquanto eles estão juntos ali, o velho pede para que Will lhe mostre um pouco de magia. Só que Will responde que não pode fazer aquilo, pois de acordo com os ensinamentos de seu mestre, ele não podia usar magia apenas para se exibir. Decepcionado com aquela resposta, o velho tenta fazer o Will utilizar magia, pedindo para que ele seque um pouco de lenha, pois a lenha havia sido molhada pela neve. O protagonista até aceita a tarefa, mas a verdade é que ele nem precisa de magia para fazer isso. Depois disso, o velho pergunta por que eles achavam que a magia existia. E então Robina respondeu ao zelador dizendo que ela acreditava que a magia existia para facilitar a vida das pessoas, e que ela sempre tinha visto Will usar a magia só para ajudar os outros. A resposta de Robina deixa o velho impressionado, e então ele decide que os dois são dignos de verem a academia de magia. E depois disso, uma luz brilhante começa a acender atrás do velho, e logo é revelado que eles já estavam o tempo inteiro no portão da academia. Agora o velho de antes aparece bem arrumado, e ele então revela que na verdade ele era um professor da academia e não um zelador qualquer. Depois disso, o professor leva os dois para darem um passeio pela academia, e durante o trajeto eles passam pela biblioteca, que era a parte que Robina mais queria ver. Ela demonstra sua gratidão ao professor e ele então dá a eles a permissão de ler qualquer coisa que eles quisessem naquele andar. Robina tem um livro em particular que ela deseja encontrar, e ela pega assim 2 livros tão pesados que ela nem aguenta carregar. Will pega os livros para ela e ao ler os títulos ele descobre que um deles é sobre os formados da academia, enquanto o outro livro era um livro de registros históricos daquela área. Por algum motivo, Robina fica estudando aqueles livros até que a noite cai, e depois disso ela sai dali junto com Will. Eles agradecem ao professor por permitir que eles visitassem a academia e depois disso eles vão embora. No caminho de volta, enquanto estão andando, Will pergunta para Robina por que ela estava lendo aqueles livros. E Robina então responde que certa vez ela havia viajado com uma linda e gentil maga com quem ela teve muitos de seus momentos mais felizes. No entanto, ela diz que em determinado momento elas tiveram que se separar porque os seus destinos eram diferentes. Algum tempo depois, Robina soube que sua amiga morreu enquanto protegia heroicamente uma cidade de demônios. Só que infelizmente nenhuma história daquele incidente sobreviveu. Portanto, Robina queria aprender mais sobre as ações heróicas de sua amiga para poder fazer uma canção para ela, para que assim ela nunca fosse esquecida. Algum tempo se passa e Will então recebe uma mensagem do príncipe, que pede para que Will vá até a floresta junto com Meneldor para que eles investiguem o que está acontecendo na floresta, pois alguns animais estão morrendo misteriosamente e além disso algumas flores que só deveriam nascer no inverno estavam nascendo no verão. Pelo fato de Meneldor ser um meio-elfo, ele entendia muito sobre as coisas relacionadas à floresta, e ele então explicou para Will que 2 grandes árvores governavam a floresta naquela região. Ele chamou a primeira árvore de Senhor do Carvalho e disse que ela era quem governava aos invernos, enquanto a outra árvore chamada Senhor do Azevinho governava aos verões. E essas árvores irmãs trocavam suas autoridades a cada solstício. Porém, por algum motivo, naquele ano parecia que a autoridade não tinha sido trocada ainda. Por conta disso, Will e Meneldor vão então até o Senhor do Carvalho, e chegando lá eles encontram uma velha árvore que possui um rosto. Meneldor então pergunta à árvore por que ela não tinha concedido a sua autoridade ao seu irmão gêmeo, o Senhor do Azevinho, e o Carvalho responde que o Azevinho Sagrado não estava atendendo ao seu chamado. Aparentemente ele estava se recusando a aceitar a autoridade. Meneldor fica sério ao ouvir aquilo, pois ele sabe que se os governantes não estiverem alinhados, a floresta poderia estar em real perigo. Dessa forma, para salvá-la, ele se oferece para se tornar o mensageiro da floresta e ele pede para que o Carvalho deixe ele transferir a autoridade para o Azevinho manualmente. Porém, o Carvalho avisa ele que ele não vai ser capaz de lidar com isso, e que nesse caso a sua alma seria destruída dentro de um mês. Porém, Meneldor garante a ele que ele
ele vai cuidar das coisas até lá junto com Will. Meneldor então fala para a árvore sobre a sua conexão com aquela floresta e diz que não quer que ela pereça pela falta de troca de autoridade. Nesse momento, Will fica para trás, pois ele não tem permissão para interferir em questões da floresta. Por conta disso, ele apenas espera pacientemente até que seu amigo retorne do julgamento enquanto ele medita. Meneldor retorna apenas depois de alguns dias. Ele parece um pouco acabado e ele então mostra para Will a marca da autoridade que ele recebeu e está cravada nas costas de sua mão. Em seguida, os dois seguem juntos em direção ao azevinho sagrado. E no caminho eles acabam se encontrando com dois demônios, que eles inclusive conseguem derrotar facilmente cada um. Porém, a verdade é que aqueles demônios eram apenas guardiões do seu chefe que estava mais à frente. E assim, quando eles cruzam um portão gigante de pedra, eles encontram uma árvore gigantesca que está cercada por uma névoa assustadora. Meneldor fica surpreso ao ver aquilo e diz que aquela árvore é o Senhor Azevinho. E conforme Will e Meneldor vão se aproximando da árvore, eles então encontram um general demônio que está por lá esperando por eles. O demônio está pronto para lutar e ele diz que não vê a hora de ganhar a recompensa por derrotar um paladino. Ele tem algumas feras ao seu lado, porém antes que o demônio pudesse fazer qualquer coisa, Meneldor entregou a autoridade da floresta de volta para o Senhor Azevinho. E com isso a árvore conseguiu utilizar as suas raízes para amarrar todas as feras e arrastá-las para o chão. Ao ver aquilo, o demônio fica furioso pelo seu plano ter sido completamente destruído. No entanto, nesse momento ele tem mais coisas com o que se preocupar, pois logo Will se prepara para começar a atacá-lo. O demônio tenta recitar um feitiço para se defender, porém Will consegue interrompê-lo. Dessa forma então a magia acaba dando um rebote e explode no próprio rosto do demônio. Will se aproveita disso para então atacar o demônio com a sua lança. Porém o demônio consegue bloquear o ataque dele, e assim mais uma vez Will apela para a força bruta, e dessa forma ele consegue finalizar o demônio. Em seguida, a árvore sagrada agradece aos garotos pela ajuda, e ela então utiliza o seu poder para restaurar a floresta. Depois disso, a árvore informa Meneldor que como ele havia assumido o cargo de autoridade da floresta por um curto período, o seu sangue feérico acabaria despertando, e com isso um dia ele se tornaria então o governante da floresta. E parece que no fim das contas, Meneldor vai se tornar uma árvore barbada como aquela. Essa notícia não deixa Meneldor muito animado, porém a árvore diz para ele que isso não vai acontecer imediatamente. E ela também avisa que quando chegar a hora, se ele não quiser assumir o cargo, ele pode então recusar a proposta. Em seguida, a árvore diz para eles que nas Montanhas Ferrugens, que estão localizadas a oeste, o fogo da chamada Calamidade Negra está prestes a explodir. E o potencial destrutivo dessa calamidade era tanto que ele tinha poder o suficiente para consumir toda a terra. A árvore então diz que aquelas montanhas é como se fossem um ninho de demônios. E ela também informa a Will que existe um rei demônio que está vivendo por lá. Sendo assim, ela avisa para Will que ele deve estar pronto para enfrentá-lo no futuro. E após isso, ela encerra o seu aviso. Depois de concluírem a missão, Will e Meneldor vão até o Príncipe Etel, que mais uma vez tenta convencer o Will a se tornar um de seus soldados. Porém, o Will não tem interesse em fazer isso. Em seguida, o Padre Bart entra na sala e então Will informa para ele sobre a profecia que ele havia recebido da árvore. Após ouvir aquilo, Bart menciona que as Montanhas Ferrugem já haviam sido a capital do Reino dos Anões, e que de fato agora os anões não viviam lá, pois o local havia sido invadido por demônios. Sendo assim, o príncipe pede para que Will vá até as montanhas para verificar a situação. E o Will aceita esse trabalho com muito bom grado. Com a missão recebida, eles então vão até o encontro de Robina. E eles pedem que a garota conte histórias sobre as montanhas para eles. E logo ela revela que 200 anos antes, aquelas montanhas eram então chamadas de Montanhas de Ferro. E elas eram a capital do poderoso país do ferro dos anões. No entanto, ela foi de fato invadida pelo exército demoníaco algum tempo depois. E os anões que ficaram ali para lutar, todos eles acabaram sendo eliminados. Por conta disso, as montanhas acabaram ficando vermelhas de sangue, e elas permaneceram vermelhas enquanto todo o ferro no sangue dos anões foi enferrujando. Pelo que Robina sabia, poucos anões tinham conseguido escapar desse destino trágico, e isso infelizmente era tudo que Robina sabia sobre aquelas montanhas. Em seguida, Will decide conversar com alguns anões que ele conhecia. No entanto, ele teria que viajar por alguns dias para encontrá-los. Quando eles chegam na cidade, eles encontram Antônio e eles perguntam ao amigo sobre os anões que haviam chegado na cidade cerca de um ano atrás. Antônio
Sony então diz a eles onde eles podem encontrar o líder dos anões locais. E nesse momento então Will relembra que Augustus ensinou para ele algumas coisas sobre o mundo dos anões. Os anões eram conhecidos por serem mestres artesãos e também costumavam ser os mais bravos guerreiros. Pensar sobre isso deixava Will bastante empolgado para encontrá-los. Quando chega a manhã seguinte, Will está treinando com Meneldor. Ele então percebe que tem alguém espionando eles. E curiosamente é um anão que está por ali. Porém, ao contrário do que Will tinha aprendido sobre os anões, este anão parecia bem covarde e ele pareceu correr quando viu Will. Passado algum tempo, naquele mesmo dia, Will decide visitar o local dos anões. E ele percebe que todos estão trabalhando duro ali. Como Will era o senhor daquela cidade, assim que os anões o veem, eles então começam a prestar homenagens a ele. Will então se dirige ao líder dos anões chamado Agnar, e ele também conversa com o tio dele, chamado Grendir. Juntos eles se sentam para tomar um pouco de chá, e Will decide começar a puxar conversa perguntando pelo motivo deles terem ido até Beastwood. Surpreendentemente, Grendir responde que eles tinham ido até ali apenas para morrer. Agnar então repreende o tio e começa a falar no lugar dele. Ele explica que seu tio é um pouco rancoroso, pois ele é um dos últimos sobreviventes da Montanha de Ferro. E por conta disso ele tinha passado grande parte de sua vida em uma profunda depressão. Notavelmente, Grendir fica emocionado só de ouvir falar sobre as Montanhas de Ferrugem. Nesse momento ele revela que sempre sonhou em reconquistar aquelas terras. Porém agora ele estava muito velho e não podia fazer nada. Agora o anão voltou a ser humilde e ele diz que a verdade é que eles estão ali apenas para garantir a paz para a geração mais jovem. E dessa forma ele implora que Will cuide deles quando eles partirem. Will garante que vai cuidar de todos. Isso então emociona Grendir e ele então começa a contar para Will a história das Montanhas de Ferro. Ele revela que 200 anos atrás, os anões eram governados por um rei que era um grande guerreiro e estudioso. E sob o reinado deles, eles alcançaram novos patamares de paz e prosperidade. O que ninguém imaginava é que esse rei no final seria lembrado como o último rei do Reino de Ferro. E isso aconteceu quando o grande rei demônio chegou nas Montanhas de Ferro junto com seus demônios. Quando eles chegaram lá, eles enviaram um mensageiro ao rei dos anões, pedindo ao rei que ele se juntasse a eles. Porém, o rei tomou aquele recado como uma ofensa, e por conta disso ele decapitou o mensageiro que lhe foi enviado. O grande rei anão não estava disposto a colaborar com os demônios, e por conta disso o grande rei dos demônios avisou que em breve um grande dragão maligno iria destruir todos os anões. Sabendo disso, os anões começaram a se preparar para a guerra. Porém, o rei não forçou que nenhum deles ficasse para lutar, pois ele sabia que tinha grandes chances de que eles acabassem morrendo naquela guerra. No entanto, ainda assim, vários dos anões decidiram ficar para lutar ao lado de seu rei. Juntos eles estavam determinados a parar o rei dos demônios. Dessa forma, então, Grendir acaba a sua história e logo ele começa a chorar de tanta vergonha por ter deixado seu rei. Porém, ele diz que na época ele era muito jovem para ir para a guerra. Então, por conta disso, ele foi designado a liderar os civis em segurança para outro lugar. Só que ainda assim, muitos tinham perdido suas vidas em montanhas traiçoeiras que eles passaram no caminho. E no fim das contas, Grendir acabou sendo consumido pela culpa de sobreviver após perder tantos entes queridos. A história dele também deixa Will emocionado e em seguida eles partem dali. Quando eles retornam da casa do anão, eles descobrem que uma briga começou entre dois homens bêbados em uma taverna. E o anão covarde que eles tinham visto mais cedo estava no meio da briga tentando acalmar os dois bêbados. E então os dois baderneiros se juntam e começam a atacar o anão. Felizmente Will chega bem a tempo de impedi-los antes que eles possam fazer qualquer coisa. E apenas após olharem para Will, os dois saem dali correndo. Algum tempo depois, o anão que havia sido atacado finalmente acorda e ele fica muito nervoso quando Will pergunta para ele o seu nome. Porém, ele se apresenta a eles como Rue. Para a surpresa do anão, Will elogia sua resistência. Em seguida, a gerente da taverna pede para que Will cure o seu pai, pois era ele quem costumava cuidar da taverna, porém ele estava muito doente. Will aceita curar o pai dela e em troca ele ganha uma noite na taverna por conta da casa. Quando ele volta, ele descobre que Rue já tinha consertado a porta que havia sido quebrada pelos baderneiros. Isso deixa todos na taverna impressionados com a habilidade do anão. Só que ainda assim ele não demonstra ter nenhuma confiança nele mesmo. Na sequência, Will e Rue compartilham uma refeição e enquanto eles comem, o anão confessa para Will que sempre foi um grande fã dele. Rue também revela que ele era o príncipe dos anões e que por conta disso ele sempre foi criado como uma criança protegida. Era por isso que ele se sentia tão inútil e sem confiança na maior parte do tempo. Só que Rue está cansado de
se sentir um inútil. Sendo assim, ele pede para que o Will ajude ele a se tornar um bravo guerreiro. Will fica pensando sobre aquilo e em seguida os dois caminham juntos até a casa dos anões. E quando eles chegam lá, Will percebe que todos os anões estavam bem preocupados com Rue. Percebendo que o anão realmente precisava de ajuda para se tornar um pouco mais independente, Will então diz que planeja fazer de Rue o seu ajudante. E logo depois de ouvirem aquilo, todos os anões começam a entrar em pânico, pois eles pensavam que isso significaria que o seu príncipe estaria em perigo. Nesse momento, todos os anões começam a pressionar Rue para que ele recuse aquela oferta. Mas para a surpresa de todos os anões, Rue decide que quer se tornar o ajudante de Will. Afinal de contas, ele está cansado de ser protegido e não quer mais viver como um covarde. Em seguida, Rue se ajoelha diante de Will e faz um voto de lealdade ao seu novo mestre. Todos os anões ficam impressionados com aquilo e em seguida Rue já está discutindo seu novo salário junto com Will. E para a surpresa do anão, Will oferece a ele um salário mais do que decente. Em seguida, eles já começam o treinamento de Rue e Will pede para que ele comece fazendo algumas flexões. Não demora muito e o anão acaba ficando exausto. Então Will pede para que ele tenha uma pequena pausa. Algum tempo depois, eles encontram Meneldor e Will então apresenta Rue para Meneldor como sendo seu novo ajudante. Nesse momento, Meneldor pede desculpas ao anão por tê-lo assustado mais cedo. No dia seguinte, Will decide treinar com Rue mais uma vez. E para esse treino, eles escolhem fazer um duelo. Rue então começa utilizando toda a sua força para tentar empurrar o Will para trás. Só que conforme o esperado, Will era muito mais forte do que Rue. E dessa forma, ele consegue jogar o anão no chão sem nenhuma dificuldade. Rue fica impressionado com os movimentos de Will e ele então pede para que Will ensine ele a fazer a mesma coisa. Em seguida, vemos que Will recebeu uma carta do Bispo Bart que diz que o dragão que está dormindo nas Montanhas de Ferrugem é um dragão lendário chamado Valezirka. Ao ler aquilo, Will se lembra do dragão estar conectado com a profecia da árvore sagrada. E em seguida entendemos que, de acordo com a mitologia, os dragões mais antigos eram conhecidos por serem os mais poderosos. Em nível de poder, eles ficavam apenas atrás dos deuses. E mesmo assim, muitas vezes eles ainda conseguiam superar o poder dos avatares dos deuses. Por conta disso, aquela carta deixou Will realmente preocupado. Mas ele então escuta Meneldor e Rue treinando do lado de fora e ele decide que quer ver o treino deles. Os dois estavam em um duelo simulado, onde Rue estava hesitando toda vez que tinha a chance de atacar Meneldor, e o elfo estava o tempo todo provocando o anão para que ele batesse mais forte. E depois de algumas provocações, o meio-elfo finalmente consegue deixar Rue irritado, e com isso o anão utiliza sua verdadeira força para acertar um bom golpe no estômago do elfo. Ao ver aquilo, Will fica realmente impressionado com seus aprendizes, e ele também reconhece Meneldor como sendo um bom professor para Rue. Mais tarde, Restov retorna de sua missão e informa para Will que ele não tinha encontrado nada de anormal no caminho. E assim Restov encontra com Rue pela primeira vez. E o guerreiro então ensina ao anão como demonstrar ter confiança mesmo quando ele não a tem. O treinamento de Rue continua depois disso e o tempo vai passando rápido. Até que finalmente o outono chega e até aquele momento eles ainda não tinham nenhum sinal sobre a calamidade que surgiria nas Montanhas de Ferro. Algum tempo depois, Anna vai correndo até Will e entrega para ele um relatório que diz que mortos-vivos estavam sendo avistados na floresta. Depois de ouvir aquilo, Will decide que vai verificar a situação pessoalmente. E para essa missão, ele decide levar Rue junto com ele. Agora o anão já está totalmente equipado e com armadura. Juntos então, eles partem em direção ao oeste. E quando eles chegam em seu objetivo, eles rapidamente percebem que uma névoa está começando a cercá-los. Alguns instantes depois, então Will percebe que aquela névoa na verdade era um tipo de barreira mágica. Algum tempo depois, eles chegam até o monte e lá eles encontram alguns pilares de madeira que parecem bastante assustadores. Nesse momento, Rue avista uma figura encapuzada e logo ele congela de medo. Will, por outro lado, vai caminhando em direção à figura e descobre que ela não passava de um espantalho de madeira. Como sempre fazia em lugares como aquele, Will para por um tempo para rezar pelos mortos. Mas enfim, depois de eles verificarem o lugar, eles não encontraram nenhum sinal de mortos-vivos por ali. Sendo assim, eles decidem que é melhor voltar para casa. No entanto, enquanto eles estão retornando, eles encontram um portão que tem uma passagem escondida. Eles decidem explorar o local e eles então chegam até um enorme túnel. Enquanto eles estão ali, Will decide acender a sua lança e ele entrega para Rue uma tocha de fogo para que eles possam se guiar. Os dois seguem juntos pela masmorra até que eles chegam a uma câmara mais interna onde existem muitas sepulturas. E enquanto Will tenta enxergar o que está acontecendo, de repente tanto Will quanto o anão sentem uma aura sinistra surgir. Will percebe
percebe que próximo a eles tem um corvo que está irradiando uma aura bem sinistra. E ele imediatamente reconhece aquela aura e agora ele já sabe o que está enfrentando. Para a surpresa de Rue, o corvo então cumprimenta Will e ele se apresenta como sendo Stagnat, o deus da morte. E o corvo então pergunta a Will o que ele estava fazendo ali. Will já está preparado para o combate, porém Stagnat diz que não está interessado em lutar naquele momento. Na verdade, ele diz que apenas está ali para entregar uma mensagem para Will. E ele então revela a Will que depois de ter perdido o seu corpo na batalha deles, provavelmente demoraria muitos anos até que ele pudesse voltar ao mundo dos mortais. Em seguida, Will é tomado por uma forte dor de cabeça e ele então vê a imagem de um dragão negro se formando em sua mente. Will de repente cai de joelhos e pela primeira vez ele começa a tremer de tanto medo. E Stagnat então declara a Will que em breve ele vai lutar contra aquele dragão e a entidade então declara que essa batalha será a ruína de Will. Porém, Stagnat diz que se Will aceitar se tornar um covarde e fugir do dragão, ele então poderá viver, mas ele não será capaz de salvar o mundo como ele gostaria. E em seguida, o corvo diz que se Will não confia nas palavras dele, ele pode então confirmar com a deusa Gracefeel que tudo o que ele disse era verdade. Depois de conseguir se acalmar um pouco, Will então pergunta para Stagnat por que ele estava revelando tudo aquilo para ele. E a entidade então responde que na verdade ela sempre gostou dos humanos. Especialmente ela gostava dos heróis. E por conta disso ela não queria mortes lamentáveis para ninguém. E aos olhos dela, apesar de Will tê-la derrotado, Will na verdade era um herói também. Stagnat em seguida segue falando sobre o dragão. E ele revela que a criatura havia sido utilizada pelo grande rei demônio na última batalha deles contra os anões. E que o dragão praticamente sozinho conseguiu eliminar todos os anões. No entanto, o dragão também não saiu ileso daquela batalha. Ele recebeu graves ferimentos que o forçaram a ficar em um sono de 2 séculos até que ele se curasse. Rue fica simplesmente desesperado após ouvir aquilo e Stagnat então ri da cara dele ao perceber isso. Mas ele então revela a Rue que o seu ancestral havia sido um verdadeiro herói e que ele tinha sido capaz de arrancar inclusive um olho do dragão maligno. Nesse momento, Will fica surpreso ao perceber como Stagnat está sendo gentil com eles. Em seguida, Stagnat ainda complementa dizendo que com o tempo, ele ainda se tornará um herói maior do que o último rei dos anões e que ele no final vai conseguir derrotar o dragão. Porém, o deus diz que isso não é o que vai acontecer agora. Misteriosamente, nesse momento, os dois sentem o chão começar a tremer e então Stagnat revela que aquilo significava que o dragão havia despertado. Nesse momento, Will e seu aprendiz batem em retirada antes que a masmorra desmorone. Eles então chegam até o monte onde eles percebem que o local foi infestado por demônios. Ambos lutam contra os demônios, mas como Rue ainda é um pouco inexperiente, em muitos momentos Will precisa salvar a pele dele. E quando eles finalmente conseguem derrotar todos os demônios, eles escutam o dragão rugir mais uma vez. E apenas o barulho do rugido da criatura faz com que os dois tremam de medo. Agora Stagnat está de volta ali apoiado em um pilar, e ele então revela que apenas o rugido do dragão era capaz de fazer com que diversas criaturas enlouquecessem. E ele também explica que os demônios que tinham atacado estavam fazendo isso justamente por conta do barulho do dragão. Em seguida, outra criatura louca aparece tentando atacá-los. Will percebe pelo barulho que só pode ser um gigante. Nesse momento, Stagnat pergunta para Will o que ele vai fazer contra o gigante. E Will responde que ele vai subjugar o gigante sem ter que machucá-lo. Dessa forma, então, Will avança contra o gigante da floresta, bloqueando o seu ataque, e em seguida ele o joga por cima do ombro para nocauteá-lo. Depois disso, o paladino usa a sua magia para curar a mente do gigante. E em seguida, o gigante se levanta e agradece a Will por tê-lo ajudado. Stagnat assiste tudo aquilo e fica surpreso ao ver como Will ficou mais forte. Porém, ele diz que aquilo ainda não será o suficiente para que ele derrote o dragão. E ele então recomenda que Will fuja de seu destino e depois de dizer isso, ele vai embora. Na sequência, Will e Rue voltam para a cidade e quando eles chegam lá, eles percebem que a cidade está uma completa bagunça. O barulho do dragão fez com que vários monstros começassem a atacar a cidade de repente. Muita destruição havia sido causada e para recuperar os danos causados à cidade levaria muito tempo. Naquele momento, a única coisa que eles podiam fazer era limpar os destroços da cidade que haviam ficado. E quando eles terminam de fazer isso, Will recebe uma carta
do bispo, dizendo que ele havia sentido a presença de demônios de alto escalão próximos ao dragão. E o bispo então finaliza aquela carta dizendo que o melhor que ele achava que Will podia fazer era fugir para que ele sobrevivesse. Pela primeira vez começamos a ver o Will realmente nervoso com a situação, e ele então decide rezar para sua deusa para conseguir alguma orientação. Porém, pela primeira vez ele não teve respostas de sua deusa. Will fica ainda mais assustado depois disso e de repente Meneldor entra no quarto dizendo que existem algumas questões que Will precisa lidar. Os dois então olham pela janela e percebem que os anões estão reunidos na porta de Will. E o que os anões querem é saber se o paladino pretende enfrentar o dragão, pois se ele fizer isso eles querem poder apoiá-lo nessa batalha. No entanto, como a maioria dos anões é um pouco velho, Will diz que eles não podem ajudar. O Will não queria arriscar a vida de ninguém, porém Meneldor e Rule dizem para ele que vão se juntar a ele não importa o que aconteça. E além deles, o anão Garrus também se oferece para ser o guia deles naquela jornada pelas montanhas. Em seguida, Restov também aparece ali para se juntar a eles. Ele diz que adoraria carregar a glória de ser um dos matadores de dragão. Will fica feliz com aquilo, mas ainda assim ele sabe que ele e seus 5 guerreiros habilidosos não têm praticamente nenhuma chance contra um dragão histórico. A verdade é que dessa vez Will estava realmente com medo, pois diferente de quando ele tinha enfrentado o outro dragão e a Quimera, naquelas situações Will sempre se sentiu no controle por saber que ele era mais forte do que as criaturas. Porém agora ele realmente não se sentia preparado para enfrentar o dragão, e era isso que o estava assustando. Só que no fim das contas Will sabia também que ele não tinha outra escolha além de enfrentar o dragão. Se ele não fizesse isso, muitos de seus entes queridos acabariam sendo mortos e ele não desejava isso. Sendo assim, algum tempo depois, Will e seus aliados estão se preparando para partir na missão de caça ao dragão. Quando a noite chega, Will recebe a visita de sua deusa em seus sonhos. Ele se curva para ela e ela diz a ele que não quer que ele morra. No entanto, Will diz a ela que ele não pode deixar de enfrentar o dragão. Afinal de contas, o seu juramento a ela o obrigava a derrotar qualquer ser maligno que ameaçasse os mortais. Grace Fiel sabe que aquilo é verdade, então ela não tem outra escolha a não ser aceitar o destino de Will. Ela então dá uma última bênção ao paladino e diz a ele que sempre vai estar ao seu lado. O diálogo dos dois então termina com Will prometendo para a deusa que ele fará de tudo para derrotar o dragão. No dia seguinte, o grupo de Will finalmente parte em direção às montanhas para enfrentar o monstro. No entanto, para chegarem até lá, eles vão ter que passar pela chamada Cidade Morta, que era onde vários mortos-vivos viviam e também onde o grande rei dos demônios estava selado. A ideia de passar pela Cidade Morta é muito temida por vários dos soldados de Will, mas ele então confessa a eles que ele cresceu naquela cidade, e ele também conta que havia enfrentado Stagnat no passado naquele lugar. E dessa forma, após ouvirem aquilo, seus amigos ficam mais confiantes sobre a ideia de passar pela Cidade Morta. Na manhã seguinte, quando o barco deles se aproxima da cidade, todos ficam surpresos ao sentirem uma névoa espessa tomando conta do lugar. Mas logo Will revela para o seu grupo que aquela névoa na verdade era uma magia invocada por Augustus para que ele mantesse intrusos fora da cidade. E como Will conhecia aquela magia muito bem, ele então consegue fazer com que eles encontrem um caminho pela névoa. Quando eles finalmente desembarcam, Will decide que quer visitar o túmulo dos seus pais, e ele também aproveita para visitar o templo para tentar ver Augustus. Só que quando ele chega lá, ele não encontra Augustus e então ele decide ir embora. Até que de repente ele é surpreendido por Augustus, que na verdade estava só se escondendo dele. O reencontro dos dois é realmente emocionante e Will então aproveita para contar a Augustus que ele havia se tornado um paladino e que agora ele também era o senhor de suas próprias terras. Ouvir aquilo deixa Augustus muito orgulhoso de seu neto. Porém, o tom da conversa muda quando Augustus descobre que Will está marchando para derrotar o dragão. Ele acha que aquela é uma ideia idiota, pois o dragão tem praticamente o poder de um deus. Porém, Augustus também entende que Will tem que cumprir o juramento que ele tinha feito à sua deusa. Em seguida, Augustus e Will ficam conversando por mais algum tempo, até que finalmente Augustus conhece os amigos de Will. Como Augustus era um herói lendário, todos ali ficam honrados ao conhecê-lo. Em seguida, o protagonista faz uma breve visita ao seu antigo quarto e logo ele é tomado por uma grande nostalgia. Ele decide então fazer uma oração aos antigos heróis que tinham enfrentado o grande rei demônio e mais uma vez ele pede
pede a proteção de Gracie Fiel para a batalha que está por vir. Na sequência, Will conversa mais um pouco com seu avô e ele então finalmente se despede dele. Augustus pede para o seu neto ter cuidado e em seguida Will parte para enfrentar o dragão. E nessa hora tudo o que ele desejava era não falhar com as pessoas que acreditavam nele. E bem, assim nós terminamos o recap da primeira e da segunda temporada desse anime incrível chamado Faraway Paladin. Não esqueça de deixar o like se você gostou do vídeo e comenta aí algum anime que vocês querem que eu traga o recap completo pra vocês. Por hoje é só, mas logo logo a gente volta aqui com mais um vídeo de anime completo pra vocês. Valeu, tchau, tchau!